Após grande atuação do Rômulo ontem com a camisa do Internacional na partida contra o São Paulo, muitos já começam a perguntar se o Inter vai exercer a opção de compra no jogador. E no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa possibilidade, jogador que pertence ao Athletic Clube de Minas Gerais, e quero te falar quanto que o Inter teria que desembolsar para comprar o jovem volante de 23 anos. Além disso, também quero falar sobre um capitão das categorias de base do Inter, da categoria sub-20, que era tido como uma das grandes promessas, que está sendo emprestado ou negociado para uma equipe de Portugal. Eu quero te trazer mais detalhes também sobre isso no vídeo de hoje, além de falar algumas revelações sobre o que disse Magrão no dia de ontem e também sobre o grande absurdo que foi a reunião com a CBF. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E utilizando o cupom canal TN, tu pode ganhar um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica lá e começa a apostar lá na Betano, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Inter nessa quinta-feira, que não treina no CT Parque Gigante, foi folga para os jogadores no dia de hoje. Apenas atletas que estão lesionados, não relacionados, que fizeram alguma atividade física, como por exemplo o Pedro Henrique, que postou uma foto dele na sua recuperação do cotovelo esquerdo, o Vitão e o Johnny também foram ao CT Parque Gigante, mas de resto todos os outros jogadores receberam folgas no dia de hoje, tá bom? O Inter que se reapresenta amanhã, na sexta-feira, 10h30 da manhã é a apresentação que está marcada, tá bom? Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse vídeo hoje, exatamente sobre algumas falas que o Magrão trouxe, porque nesses últimos dias deu para perceber que realmente há um atrito entre o Internacional e a CBF. Ontem no jogo contra o São Paulo teve mais um lance polêmico, que foi aquele lance do Gumalo no Lucas, onde o Lucas, sem querer, vale deixar muito bem claro, mas foi uma ação um tanto quanto imprudente por parte do Lucas, que foi aquela cotovelada no nariz do Gumalo, que acabou fazendo o jogador ter, né, um sangramento ali naquela região, e aquilo tirou, entre aspas, uma certa polêmica, porque na visão dos dirigentes do Internacional merecia pelo menos uma ida ao VAR para olhar esse lance, já que no mesmo jogo, no mesmo horário, o Gabigol foi expulso também por um lance de mão e foi expulso de maneira direta, não foi nem tomar um amarelo e depois ser expulso, não, foi expulso com o vermelho direto. Isso não aconteceu hoje, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. O Inter já teve uma reunião com a CBF, olhou o áudio do VAR do Valência contra o Goiás, aquele lance que foi muito polêmico, onde todo mundo fala que foi pênalti. O Inter ficou muito triste, muito bravo com aquela situação, porque ele escutou o VAR e viu que foi um completo absurdo não ter marcado o pênalti. Esse áudio não foi disponibilizado para todo mundo ver, só realmente os membros da direção do Internacional que foram ao Rio de Janeiro e leram, né, escutaram esse áudio, que conseguem realmente trazer informação, mas o que tem de bastidor é que realmente foi um lance onde foi um lance falho. E o pior é que a CBF nesse momento não fala que são erros de arbitragem, né? Ela segue acreditando realmente que aqueles lances estão corretos. Ou seja, não foi pênalti no Ener Valencia, não foi pênalti nem o jogo lá do Fortaleza, não foi pênalti lá no Red Bull Bragantino, não foi pênalti no jogo contra o Flamengo e assim por diante. E isso é o que mais deixa preocupado o Internacional nesse momento, até porque o Inter não tem o que fazer. E, infelizmente, o Inter não pode daqui a pouco escolher um árbitro, isso não pode acontecer, e muito menos que pode pedir realmente uma seriedade por parte da CBF, mas isso não vem acontecendo nos últimos dias, tá bom? Além disso também, eu quero te falar exatamente sobre o que disse o Magrão, tá? No dia de ontem, onde ele falou exatamente sobre essa mudança do Internacional para a data FIFA, fez algumas revelações importantes sobre esses bastidores do Internacional, de melhora dentro do vestiário, que é uma coisa que a gente consegue perceber bastante. O próprio René, na zona mista, disse que no intervalo aconteceu, entre aspas, uma briga muito forte, né? Mas uma cobrança muito forte para o time mudar e para o time conseguir fazer a virada, porque o intervalo, obviamente, o Inter sai perdendo nos últimos minutos, com aquele lance chocante
sub-20 do goleiro Kehler, e aí acontece uma cobrança muito forte ali no vestiário para acontecer, entre aspas, ali uma remontada para o Inter acabar virando o jogo contra a equipe São Paulina. O que eu quero te falar também no vídeo de hoje é exatamente sobre uma outra situação agora envolvendo as categorias de base, sobre um capitão do Inter que está deixando o Colorado. Informação trazida pela Rádio Inferno é que o lateral esquerdo Rangel, jogador que é capitão da equipe sub-20 do Internacional, treinou diversas vezes no profissional, é um jogador que era tratado como uma das grandes promessas do Inter, era um jogador que fez parte daquele time que foi muito campeão da Copinha nos últimos anos, aquele time que tinha Matheus Dias, Estevão, Luca, chegou até um certo momento o próprio Vinícius Tobias, né? Tinha um goleiro Antony, que hoje é terceiro goleiro do Internacional, então era um time ali recheado de jovens um tanto quanto interessantes, e o Rangel, aos poucos, né, por ser o mais jovem, esses jogadores foram subindo e ele acabou sendo colocado como capitão do Internacional, fez diversos gols de falta, de cruzamento, é um jogador que com a bola parada tem muita qualidade, diga-se de passagem, mas por algum motivo está sendo negociado com um time do futebol português. Possivelmente o Inter vai manter uma porcentagem nesse atleta e caso ele venda certo, o Inter tem uma porcentagem nessa negociação, tá bom? Falando também sobre negociação, falando sobre compra, falando sobre jovens também, eu quero te falar sobre o caso do Rômulo, que é um jogador que entrou muito bem no intervalo, né? Ele entrou no lugar do Gabriel, que desde que voltou de lesão ainda não foi aquele Gabriel de 2022, um Gabriel muito diferente, né? Obviamente precisa pegar aí num certo ritmo de jogo, a lesão que ele teve, que ficou afastado fora dos gramados por 10 meses, é algo que também é um fator complicador, mas o que se fala hoje é que realmente o Rômulo é um grande jogador, tanto que ele era titular com o Mano Menezes, ele é banco hoje com o técnico Eduardo Cudê, muito por causa do Johnny, né, que acabou assumindo ali aquela primeira função. A chegada do Arangues também aconteceu, que o Rômulo realmente perdeu essa vaga, né, ele chegou realmente a treinar até de lateral direito, mas é um jogador que a gente viu que no jogo de ontem é diferente, aquele jogador que entrou muito bem na segunda etapa, foi um dos melhores do Inter no segundo tempo, e é um jogador que, querendo ou não, é muito novo, né, tem 23 anos de idade, ele tem contrato terminando no fim do ano, e o Inter tem que exercer a opção de compra para cima do Atlético Clube, que é um time de Minas Gerais que acabou de subir, inclusive, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele é agenciado pelo André Cury, que é nada mais nada menos que um dos maiores empresários do Brasil. Ele é agenciado pelo mesmo cara que agencia o Maurício, que agencia o Matheus Dias, que vendeu o Alberto por 30 milhões de euros, vendeu o Prachetes também por 8 milhões de dólares para a equipe do Red Bull Bragantino. Então é um cara que realmente consegue fazer grandes vendas, né? Só que o passe fixado do Rômulo não é caro, por incrível que pareça, é de 3 milhões e 500 mil reais. É o que o Inter teria que desembolsar para comprar boa parte das porcentagens do Rômulo. E nesse momento o Inter ainda não iniciou tratativas, é uma questão que deve ser definida ao fim do ano, mas já começa a ter clubes interessados e sondagens dentro desse jogador, porque querendo ou não, é um destaque, é uma jovem promessa, é uma oportunidade de mercado. Então alguns clubes do futebol brasileiro já começam a avaliar esse tipo de negociação, já que no próprio Campeonato Mineiro ele já tinha sido um destaque pela equipe do Atlético. Então vale deixar destacada essa situação. O Inter deve definir essa situação no fim do ano, mas eu, se fosse o Internacional, adquiriria o jogador, porque certamente consegue vender por um valor muito maior do que esses 3 milhões e 500 mil reais, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais aqui com novas informações, um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!